Meu nome é Laura Mendes. Tenho 30 anos. Ontem à noite fui surpreender meus pais, mas no momento em que entrei na casa, congelei. Eles estavam caídos no chão da sala, inconscientes, sem se mexer. Com as mãos tremendo, eu os levei correndo para o hospital. E então o médico disse algo que me destruiu por dentro. Eles foram envenenados. Eu comecei a chorar. Não conseguia entender como aquilo tinha acontecido, nem quem seria capaz de fazer uma coisa dessas. Nada fazia sentido. Mas uma semana depois, o que meu marido descobriu fez meu coração parecer parar de bater. Antes de contar o que realmente aconteceu, por favor, dê like e se inscreva no canal e me diga de qual cidade ou estado você é nos comentários. Agora, vamos começar. Uma semana atrás, meu irmão me ligou e disse que eles iam viajar para fora do país por alguns dias. Antes de desligar, ele falou: "Pai e mãe vão ficar sozinhos. Visita eles quando puder." Tudo parecia normal, e foi por isso que decidi ir surpreendê-los. Fazia tempo que eu não aparecia por lá. A vida tinha ficado corrida e eu vivia adiando. Mas naquele dia, finalmente decidi. Chega de desculpas. Queria vê-los, sentar com eles, conversar como antigamente. A casa parecia quieta quando cheguei, silenciosa demais. Normalmente, minha mãe deixava a novela ligada ou meu pai ficava no quintal regando as plantas ou cuidando do pomar pequeno. Mas naquele dia, nada. Empurrei a porta devagar. "Mãe?" chamei. Nenhuma resposta. "Pai?" Ainda nada. Um sentimento estranho apertou meu peito. Alguma coisa não estava certa. Entrei e então eu os vi. Os dois estavam deitados no chão, completamente imóveis. Por um segundo, minha mente ficou em branco. Eu não conseguia entender o que estava olhando. Não parecia real. "Mãe", sussurrei, me aproximando, sem resposta. Larguei a bolsa e corri até eles, minhas mãos tremendo enquanto tocava o rosto da minha mãe. Frio, gelado demais. "Pai, acorda!" gritei, a voz falhando, mas nenhum dos dois se mexeu. O pânico me tomou de uma vez. Peguei o celular com as mãos trêmulas e chamei a ambulância. "Por favor, venham rápido", chorei. "Eles não acordam. Por favor, depressa." Aqueles poucos minutos pareceram horas. Eu continuava tentando acordá-los, chamando seus nomes sem parar, mas nada funcionava. Quando a ambulância finalmente chegou, tudo virou um caos. Os paramédicos entraram correndo, checaram os sinais vitais, colocaram máscaras de oxigênio e os levaram rapidamente. Eu os segui até o hospital, o coração disparado. Não parava de tremer, não parava de pensar no que tinha acontecido. No hospital, eles foram levados direto para a emergência. As portas se fecharam e eu fiquei do lado de fora, sozinha. O tempo passava devagar. Cada segundo pesava. Eu ficava olhando para aquelas portas, torcendo para que se abrissem, torcendo para que alguém saísse e dissesse: "Eles estão bem." Mas ninguém vinha. Tentei ligar para meu irmão. Nada. Ainda nada. "Atende, por favor, atende", sussurrei, mas a chamada só tocava. Liguei para a esposa dele. Mesma coisa, sem resposta. Minha mente começou a acelerar. Onde eles estão? Por que não atendem? Depois de um tempo, nossos parentes começaram a chegar. Eu tinha ligado para um deles antes, e eles vieram rápido ao ouvir o que aconteceu. "O que foi?" perguntou um. "Não sei", respondi, a voz tremendo. "Eu só os encontrei assim." Outro parente falou: "Seu irmão viajou na semana passada, né?" Eu assenti. "Sim, ele saiu há dias." Eles se entreolharam, a preocupação crescendo nos rostos. As horas passaram. Finalmente o médico saiu. Eu corri até ele. "Como eles estão?" perguntei rápido. "Eles vão ficar bem?" A expressão do médico era séria. "Eles estão vivos", disse ele. "Mas o estado é crítico." Meu coração afundou. "O que aconteceu com eles?" perguntei. Ele me olhou por um segundo e então falou: "Eles foram envenenados." As palavras me acertaram como um choque. "Envenenados?" repeti. Senti as pernas fraquejarem. "Tem certeza?" perguntei. Ele assentiu. "Sim, estamos fazendo tudo o que podemos, mas a situação é muito grave." Lágrimas encheram meus olhos. Eu não conseguia acreditar. Envenenados. Quem faria uma coisa dessas? E como? Não tinha arrombamento, não tinha roubo, nada havia sumido. Então como? Dei um passo para trás devagar, a mente girando. Nada fazia sentido.
Nada mesmo. Atrás de mim, os parentes cochichavam. Isso é sério. Quem seria capaz? Eu não tinha respostas, só fiquei ali, paralisada. Tentei ligar para meu irmão de novo. Ainda sem resposta. Quanto mais eu tentava, mais inquieta eu ficava. Alguma coisa estava errada, muito errada. Naquela noite, eu não saí do hospital. Não conseguia. Fiquei do lado de fora do quarto, esperando, rezando, torcendo. Toda vez que um médico passava, meu coração acelerava. Qualquer barulho me deixava nervosa. Eu ficava pensando naquele momento em que abri a porta e os vi caídos. Não parecia acidente. Não parecia algo aleatório. Parecia que alguém tinha planejado aquilo. Mas quem e por quê? Conforme a noite avançava, um pensamento não parava de se repetir na minha cabeça. Se eles foram envenenados, alguém deu o veneno. E quem fez isso era alguém em quem eles confiavam. Olhei para o celular de novo, ainda sem ligação, sem mensagem, sem resposta. Meu irmão continuava sem atender. E pela primeira vez, um medo estranho começou a crescer dentro de mim. Não só medo pelos meus pais, mas medo da verdade. Porque, lá no fundo, eu sentia que aquilo não tinha acabado. Nem de longa. A noite pareceu infinita. Eu não dormi. Só fiquei sentada do lado de fora do quarto do hospital, esperando e rezando. Bem cedo na manhã seguinte, meu celular finalmente tocou. Era meu irmão. Atendi na hora. Onde você está? Disse eu, a voz tremendo. Por que não atendeu? Pai e mãe estão no hospital. Houve uma pausa. Depois veio a voz dele, confusa e preocupada. O quê? O que aconteceu? Eles estão inconscientes, respondi, tentando não chorar. O médico disse que foram envenenados. O quê? Ele disse alto. Isso não é possível. Em poucas horas, ele e a esposa chegaram ao hospital. Entraram correndo, claramente em pânico. O rosto dele estava tenso e os olhos da esposa já cheios de lágrimas. O que aconteceu? Perguntou rápido. Como? Como isso aconteceu? Não sei, respondi. Eu só os encontrei assim. A esposa dele cobriu a boca. Meu Deus, quem faria uma coisa dessas? Sussurrou. Ficamos todos ali, em choque. Ninguém tinha respostas. Os médicos não deixaram a gente ficar muito tempo perto deles. Eles ainda estavam em estado crítico. Máquinas ao redor. Meu irmão ficou quieto, olhando para eles. Eles estavam bem quando saímos, disse ele baixinho. Quando foi a última vez que falou com eles? Perguntei. Há alguns dias, respondeu. Pareciam completamente normais. A esposa dele assentiu devagar, concordando que tudo parecia certo. Mais tarde, naquele dia, a polícia chegou e começou a fazer perguntas. Quem mora na casa? Perguntou um dos policiais. Meus pais, respondi. Meu irmão e a esposa dele também moram lá, mas estavam viajando. O policial anotou e não havia sinal de arrombamento. Não, respondi. Ele olhou para todos nós. Estamos tratando isso como caso de envenenamento. Vamos investigar tudo. A palavra envenenamento ainda não parecia real. Eles perguntaram ao meu irmão sobre a viagem. Quando vocês saíram? Há cerca de uma semana, disse ele. Estávamos fora do país. Vocês têm registros da viagem? Sim, respondeu. Posso mostrar tudo. Ele soava calmo e cooperativo. Depois de um tempo, os policiais saíram, e o hospital ficou mais quieto de novo. Mas por dentro tudo pesava. Os dias começaram a passar devagar, cada um mais longo que o outro. Meus pais continuavam em estado crítico e os médicos tentavam de tudo. Eu ficava no hospital a maior parte do tempo, e meu irmão e a esposa dele também estavam lá. Às vezes nos sentávamos juntos em silêncio, às vezes conversávamos sobre coisas pequenas só para distrair a cabeça. Isso não faz sentido, disse meu irmão uma noite. Por que alguém faria isso? Eu balancei a cabeça. Não sei. A esposa dele enxugou as lágrimas. Eu só quero que eles fiquem bem, disse ela baixinho. Todos nós sentíamos o mesmo. A polícia voltou para mais perguntas. Verificaram detalhes da casa, perguntaram sobre visitas, comida e rotina diária, mas nada claro surgiu. Não havia sinal de roubo, nada faltando e nenhum arrombamento. Parecia um mistério sem direção. Uma noite, eu estava sentada sozinha no corredor quando meu marido veio e se sentou ao meu lado. Ele tinha ficado quieto nesses últimos dias, observando tudo. Como você está aguentando? Perguntou. Não sei,
respondi honestamente. Nada faz sentido. Ele assentiu devagar e então disse: eu tenho pensado muito nesse caso. Olhei para ele. Não teve arrombamento, disse ele. Nenhum estranho envolvido. Fiquei em silêncio, ouvindo com atenção. Isso significa, continuou ele, que o que aconteceu veio de dentro da casa? Um calafrio percorreu meu corpo. Mas como? Perguntei. E quem faria isso? Ele não respondeu na hora. Parecia mergulhado em pensamentos. Depois de um momento, disse baixinho: preciso verificar uma coisa. O que você quer dizer? Perguntei. Eu te conto quando tiver certeza, respondeu. Então se levantou e saiu. Fiquei ali olhando ele ir embora, o coração inquieto de novo, porque devagar, bem devagar, parecia que estávamos chegando perto da verdade, e eu não sabia se estava pronta para encarar. No dia seguinte, meu marido voltou. No momento em que vi o rosto dele, soube que alguma coisa era diferente. Ele parecia sério, quieto, concentrado. Encontrou alguma coisa? Perguntei, a voz um pouco trêmula. Ele não respondeu logo. Por um segundo, só me olhou como se pensasse em como dizer. Depois assentiu devagar. Os laudos médicos chegaram, disse ele. Meu coração começou a bater mais rápido. O que eles dizem? Perguntei rápido. Ele respirou fundo. Não foi um envenenamento único, disse ele. Não aconteceu de repente. Eu congelei. É um veneno de ação lenta, continuou. Estava entrando no corpo deles aos poucos, ao longo de vários dias. Senti um frio percorrer todo o meu corpo. Isso significa, sussurrei. Ele olhou direto nos meus olhos. Alguém estava dando para eles regularmente. Minhas mãos começaram a tremer. Mas como? Perguntei. Eles não comem comida de fora. Não confiam em estranhos. Nem deixam qualquer um entrar na casa facilmente. É exatamente por isso que comecei a verificar tudo, disse ele calmamente. A rotina diária deles, o que comem todo dia, o que nunca muda. Ele fez uma pausa e então falou: e eu encontrei uma coisa. Fomos de carro até a casa dos meus pais. O silêncio no carro era pesado e minha mente corria cheia de perguntas. No momento em que entramos na casa, meu peito apertou de novo. Tudo parecia igual, limpo, normal, tranquilo, mas agora parecia diferente. Meu marido foi direto para a cozinha sem hesitar. Abriu o armário devagar e pegou um pote de conserva de pimenta caseira. Virou-se para mim. Eles comiam isso todo dia, né? Perguntou. Eu assenti devagar. Sim, toda manhã com o café. Meu coração batia cada vez mais rápido. Ele pegou o celular. Tem uma coisa que você precisa ver, disse ele. Senti os dedos gelarem. Ele abriu um vídeo. Seus pais tinham câmeras escondidas na casa, disse ele. Para segurança, instalaram sem contar para ninguém. Segurei a respiração enquanto o vídeo começava a rodar. A cozinha apareceu na tela. A mesma cozinha, mas de dias atrás. E então, eu os vi. Meu irmão e a esposa dele estavam ali como se tudo fosse normal, conversando casualmente. Por um momento, fiquei confusa. Depois, devagar, meu irmão pegou o pote de conserva. Meu coração deu um salto. Ele abriu e olhou ao redor por um segundo. Então a esposa dele se aproximou, tirou um pacotinho da mão e, bem ali na frente da câmera, eles despejaram no pote de pimenta. Minha visão embaçou. Não, sussurrei, a voz quase não saindo. Eles misturaram com cuidado, fecharam o pote, colocaram de volta exatamente no lugar e depois saíram como se nada tivesse acontecido. O vídeo parou. Por um momento, houve silêncio completo. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. Parecia que meu corpo inteiro tinha parado de responder. Isso não é real, disse eu, a voz tremendo. Mas lá no fundo, eu sabia que era. Eles planejaram tudo, disse meu marido baixinho. Sabiam que o veneno agiria devagar, para ninguém suspeitar. Minhas lágrimas começaram a cair sem controle. Eles viajaram logo depois, continuou ele, para ter um álibi perfeito. Cobri a boca, chorando. Por quê? Sussurrei de novo, a voz se quebrando completamente. A resposta do meu marido veio devagar. Imóvel, herança. Aquela única palavra pesou mais que tudo. Eles sabiam que tudo viria para eles só se seus pais não estivessem mais aqui, disse ele. Minhas pernas fraquejaram e eu me sentei pesadamente na cadeira. O mesmo irmão que me ligou, que me pediu para visitar nossos pais, estava planejando a morte deles. Eu não conseguia aceitar.
Não queria, mas a verdade estava bem na minha frente. A polícia foi avisada imediatamente. O vídeo foi entregue. Os laudos confirmaram tudo e não restava mais dúvida. Meu irmão e a esposa dele foram presos. Dessa vez, não houve lágrimas, não houve perguntas, não houve atuação, só silêncio. Dias depois, meus pais finalmente recobraram a consciência. Eles pareciam fracos, frágeis. Eu me sentei ao lado deles, segurando suas mãos com força. Mãe, sussurrei baixinho. Ela abriu os olhos devagar e olhou para mim. Quem fez isso? Perguntou meu pai com a voz fraca. Aquela pergunta me quebrou de novo. Tentei segurar, mas não consegui. As lágrimas caíram, enquanto eu contava tudo. O vídeo, o veneno, a verdade. No começo, eles só me olharam como se não entendessem, como se a mente se recusasse a aceitar. E então, finalmente, caiu a ficha. Os lábios da minha mãe começaram a tremer e lágrimas rolaram devagar pelo rosto dela. Não alto, não dramático, mas dolorosamente real. Meu pai virou o rosto para o lado, os olhos cheios de lágrimas. Nosso próprio filho, sussurrou ele. Aquele momento pesou mais que qualquer coisa. Não era só dor, era um coração partido, um tipo de dor que fica para sempre. O caso foi para o tribunal. Tudo foi apresentado. As imagens, os laudos, a verdade. Não havia saída. E no final, o juiz deu a sentença final. Prisão perpétua por tentativa de homicídio. O tribunal ficou em silêncio. Aquele foi o momento em que tudo realmente terminou. Ou talvez o momento em que tudo mudou para sempre. 3 meses se passaram desde aquele dia. Meus pais estão vivos, mas não são os mesmos. Eles não riem como antes, não falam muito, e às vezes ficam sentados em silêncio, perdidos nos próprios pensamentos. Estão tentando seguir em frente, tentando esquecer. E eu também estou tentando. Mas algumas memórias não desaparecem. Algumas feridas nunca cicatrizam, porque às vezes as pessoas em quem você mais confia são exatamente aquelas que te machucam mais fundo. Se você já passou por uma traição assim dentro da família, ou se tem uma história parecida, conta aqui nos comentários. Cuide bem dos seus pais enquanto ainda dá tempo.